Qual que é a religião mais antiga do mundo? Eu vou dar duas respostas mais diretas nesse vídeo, mas antes a gente precisa considerar que quando a gente olha para o passado mais profundo da história da humanidade, a gente já encontra alguns relances de pensamento, de comportamento religioso que apontam para algumas religiões, se a gente quiser usar esse termo, que nem tem como dar exatamente um nome para elas. São vestígios da atividade humana muito anteriores à própria invenção da escrita, né? Um exemplo muito interessante disso é essa escultura conhecida como Homem-Leão, encontrada em 1939 numa caverna da Alemanha, e essa é a primeira estatueta que a gente tem notícia na história, né? Data de 40 mil a 35 mil anos atrás, e ela foi esculpida em marfim de mamute e tem características humanas misturadas ali com características de leão, o que é muito interessante porque mostra que o grupo que produziu esse objeto tinha claramente uma capacidade de pensamento simbólico, né? Ou seja, eles já atribuíam significados a formas que não correspondem diretamente a algo da realidade observável. Certamente a figura do homem-leão, né, não representava nada que eles estavam vendo exatamente no mundo material, mas ela representava, a partir de coisas do mundo material, alguma outra coisa. Talvez essa alguma outra coisa fosse algo parecido com o que a gente chama hoje de um deus, ou de um espírito protetor, ou algum atributo humano, né, como força, ferocidade, fosse, sei lá, simbólico de alguma capacidade humana nesse sentido, e talvez ela tivesse algum papel num ritual, ou talvez não, enfim, não dá pra saber, porque realmente é impossível tirar essas informações só de um objeto, ou do contexto em que ele foi encontrado, mas já é uma pista bem antiga e muito importante desse processo cognitivo, né, de abstração e produção de símbolos, que é básico para o desenvolvimento de qualquer religião. E, na verdade, a gente poderia até voltar mais ainda no tempo, né, e para mais ou menos 100 mil anos atrás, e encontrar outras evidências também apontam nesse sentido, né, desse processo de simbolização, que são as evidências que a gente encontra em ritos funerários que existem aos montes, né, na arqueologia. Tem uma caverna em Israel, por exemplo, chamada Kafzé, onde encontraram mais de 10 indivíduos sepultados e vários deles parecem ter sido colocados ali nas covas em posições intencionais, como em posição fetal, por exemplo. E tem uma criança também nesse sítio arqueológico que foi encontrada com chifre de veado em cima do peito, o que também sugere algum tipo de intenção simbólica. Na Rússia também tem um sítio arqueológico muito interessante, que é o sítio de Sungir, onde a gente encontra pistas muito fortes também de ritos funerários paleolíticos simbolizados, só que aqui as evidências já são um pouco mais recentes, né, estão ali por volta de 30 mil anos atrás, e ali a gente encontra, por exemplo, um homem que foi enterrado com mais de 3 mil contas de marfim, além de lanças de marfim de mamute também, e pigmento ocre espalhado pelo seu corpo, que também sugere algum tipo de rito envolvido no sepultamento desse camarada, e tem também 2 indivíduos mais jovens que foram sepultados com ossos de animais, com braceletes e com outros objetos esculpidos. De novo, o propósito exato, né, desses objetos e os ritos que talvez acompanhassem esses sepultamentos a gente não conhece, mas essas são pistas interessantes também que apontam para algum tipo de prática do que a gente costuma associar ao termo religião hoje. E só para dar mais um exemplo, antes de a gente chegar nas respostas mais específicas, em que eu vou falar o nome de algumas religiões que vocês vão reconhecer, a gente pode avançar um pouquinho mais no tempo para falar sobre um sítio arqueológico que também é muito famoso, né, e repleto de mistérios, que é o sítio de Göbekli Tepe, no atual território da Turquia, e esse sítio data de mais ou menos 11.500 anos atrás, né, e é bem mais antigo do que qualquer cidade que a gente conhece, ele realmente está lá nos passos iniciais, né, do desenvolvimento de sociedades mais complexas. Só que o ponto é exatamente esse, né, apesar de ser muito anterior a essas coisas, ele já mostra uma complexidade muito interessante ali, né, em termos de construção, em termos de pensamento simbólico. A maioria dos arqueólogos atualmente, desde a descoberta dele, inclusive, acreditam que seja uma espécie de santuário, frequentado ali por populações nômades, e ele tem várias colunas esculpidas com figuras humanas, com figuras de animais, com figuras imaginárias, tudo isso em pedra e entalhado também usando ferramentas de pedra.